Olá, amigos e amigas. Vamos gravar mais uma aula de O Livro dos Espíritos. Dessa vez, do sábado, dia 26 de setembro de 2020. Encontro que presencialmente costuma ocorrer às 14h30 no Centro Espírita do Calvário ao Céu. Mas, nesse período, com os cuidados que precisamos tomar todos, nós estamos gravando as aulas, enviando, e nós estamos estudando o livro segundo de O Livro dos Espíritos, Mundo Espírita ou dos Espíritos, e estamos no capítulo 8, Emancipação da Alma. Dentro do capítulo 8, nós estamos no item 4, que vai falar sobre letargia, catalepsia e morte aparente. Então, a primeira pergunta da nossa aula de hoje é a 422. Na questão 422, Kardec então indaga aos espíritos: os letárgicos e os catalépticos veem e ouvem geralmente o que se passa em torno deles, mas não podem manifestá-lo. É pelos olhos e os ouvidos do corpo que o fazem? Não, né? Se o corpo está em estado letárgico, cataléptico, ele não vai conseguir ver com os olhos do corpo, mas com os olhos e os ouvidos, metaforicamente isso, do espírito. Vocês já devem ter visto reportagens, né, de experiência de quase morte, né? O EQM tem estudos, claro, muito mais avançados hoje do que na época do Kardec nesse sentido. Então, pessoas se reportam aquele período que estavam em cirurgia, em coma, no estado, né, de catalepsia, que viram e ouviram tudo o que acontecia, né, mas para as pessoas que estavam ali, a pessoa estava completamente inerte, com os olhos fechados e tal. E então, claramente, né, o espírito que está vendo e ouvindo, e não o corpo físico. A questão 422A. Por que não pode comunicar-se? Bom, porque o corpo está inerte, né? Então, eu me lembro de uma reportagem que vi que a pessoa estava, né, num estado de coma, letárgico ali, e os médicos conversando com ela, né, conversando entre eles, falando dela, falando assim: olha, acho que não tem mais jeito, né? Acho que realmente essa pessoa agora vai a óbito, não tem como. E que a pessoa desesperada falava: não, mas eu estou bem, estou aqui do lado. O espírito vendo, ouvindo tudo, mas o corpo não respondia, não correspondia. E o desejo do espírito era, né, tomar posse do corpo ali, mas não conseguia. Depois, né, como há o relato, a pessoa volta, né, integralmente aí, sem sequelas, tal, consegue continuar a sua vida. Mas naquele momento o corpo estava dando sinais de que não conseguiria continuar. Os médicos comentavam sobre isso, o espírito ouvia, mas não conseguia manifestar porque o corpo impedia essa manifestação. A questão agora é a 423. Na letargia, o espírito pode separar-se inteiramente do corpo, de maneira a dar a este todas as aparências da morte e voltar a ele em seguida? Bom, o corpo não está morto, né? O espírito pode desdobrar-se como durante o sono, mas há funções ainda orgânicas ali. Eu comentei na aula passada, se eu não me engano, né? No passado havia muito medo das pessoas serem enterradas vivas, porque os recursos da medicina eram muito ruins. Então, algumas vezes o indivíduo poderia ser dado como morto para a medicina da época, mas não estar, né? E aí acontecer, como alguns casos aí, que a pessoa foi enterrada viva. Hoje, com os recursos da medicina, é muito difícil, só se houver negligência mesmo, né? Se houver negligência, claro, a pessoa pode ser enterrada, ou pode, recentemente a gente ouviu reportagem que a pessoa já tinha sido levada para o necrotério do hospital, né, para o corpo ser preparado, e acordou no necrotério, né? Ou seja, nesse caso houve negligência, nesse caso houve falha humana
para isso, mas com os recursos da medicina não tem mais esse perigo praticamente de haver uma confusão entre o estado cataléptico, né, o estado letárgico e a morte. Então, o espírito está ligado ao corpo, existem funções vitais ainda funcionando, né? E o espírito pode sim, em alguns casos, retornar, porque ele ainda está ligado, né, por laços fluídicos, e seguir a vida adiante, né? Aí vai depender do problema que o corpo tem, se vai ser uma vida totalmente normal ou com algumas sequelas, dependendo do problema aí, certo? Questão 424. Pode-se, através de cuidados dispensados a tempo, renovar os laços a se romperem e devolver a vida a um ser que sem esses recursos morreria realmente? Pode-se, né? E aí ele fala do magnetismo, né? A gente fala muito do magnetismo, pensa no passe, né? Pode-se recarregar a bateria ali de quem está com esse problema. É comum, né, a gente ver pessoas falarem em sobrevida, né? Pessoas que estão realizando tarefas importantes e tiveram sobrevida. Falei isso na última aula, inclusive, na aula do sábado, né, nós comentamos a respeito disso. Agora vem um comentário da questão 424. Aqui eu queria fazer uma meia-culpa. Eu não sou da área de saúde, né, e talvez alguém que nos assista aí tenha muito mais conhecimento do que eu sobre isso. Imagino, pelo que a gente lê nas revistas aí como super interessante, né, alguma revista, eu não leio revistas científicas da área de saúde, as revistas técnicas que são voltadas para profissionais dessa área, mas algumas revistas melhores aí que a gente vê reportagem, imagino que os avanços, né, na área de tratamento de catalepsia, letargia, estão muito adiantados em relação à época do Kardec. Não posso precisar exatamente o que melhorou, mas estão muito avançados em relação ao que o Kardec descreve aqui, né? Então, olha, a letargia e a catalepsia têm o mesmo princípio. Eu não sei se hoje a medicina pensa isso, tá? Na época era o que se via, né? Um comentário aqui do Kardec, que é a perda momentânea da sensibilidade e do movimento. Até aí, né, tudo bem. Por uma causa fisiológica ainda inexplicada. De repente tem explicação, né? E a gente está dizendo o que está no Livro dos Espíritos. De repente hoje não é uma causa tão inexplicada assim, já existem pistas com exames muito mais sofisticados do que naquela época, né? Na catalepsia, a morte aparente aí, né, é localizada e pode afetar uma parte mais ou menos extensa do corpo, de maneira a deixar a inteligência livre para se manifestar, o que não permite confundi-la com a morte, né? Então ele está dizendo que na letargia todas as funções ficam como que meio em stand-by ali, suspensas, e por isso é mais perigoso confundir com a morte na letargia do que na catalepsia. Mas como eu falei, com os avanços da medicina talvez não tenhamos mais o perigo, né, dessa confusão em nenhum dos casos, pelo menos se todos os recursos atuais da medicina forem usados aí no caso, né? Como eu falei, se faltar recursos, se houver negligência, aí é diferente. Nós vamos parar por aqui porque já vai começar o item 5, voltamos para falar dele.